Capítulo 2 das mesas receptoras, artigo 119. A cada sessão eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. Artigo 120. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 2 secretários e um suplente nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da eleição, em audiência pública anunciado pelo menos com 5 dias de antecedência. Parágrafo primeiro. Não podem ser nomeados presidentes e mesários, inciso 1, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge, inciso 2, os membros de diretórios de partidos desde que exerça função executiva, inciso 3, as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo, inciso 4, os que pertencerem ao serviço eleitoral. Para segundo, os mesários serão nomeados de preferência entre os eleitores da própria sessão e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. Para terceiro, o juiz eleitoral mandará publicar no Jornal Oficial, onde houver e, não havendo em cartório, as nomeações que tiver feito e intimará os mesários através dessa publicação para constituírem as mesas no dia e lugares designados às 7 horas. Parágrafo 4. Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação e que ficarão à livre apreciação do juiz eleitoral somente poderão ser alegados até 5 dias a contar da nomeação, salvo ser sobrevindos depois desse prazo. Parágrafo 5º. Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no parágrafo 1º incorrem na pena estabelecida pelo artigo 310. Artigo 121. Da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 2 dias a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional interposto dentro de 3 dias, devendo dentro de igual prazo ser resolvido. Parágrafo 2º. Se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 120 e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos incisos dos números 2, 3 e 4 e em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição. Parágrafo 3º. O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir, sob esse fundamento, a nulidade da sessão respectiva. Artigo 122. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição em reuniões, para esse fim convocadas com a necessária antecedência. Artigo 123. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre que responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral e assinarão a ata da eleição. Parágrafo 1º. O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. Parágrafo 2º. Não comparecendo o presidente até às 7 horas e 30 minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou suplente. Parágrafo 3º. Poderá o presidente ou membro da mesa que assumir a presidência nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e obedecidas as prescrições do parágrafo 1º do artigo 120, os que forem necessários para completar a mesa. Artigo 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local em dia e hora determinados para realização de eleição sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a um salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. Parágrafo 1º. Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.
Parágrafo 2º. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 dias. Parágrafo 3º. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Parágrafo 4º. Será também aplicada em dobro, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência.